Olá, pessoal, bom dia, mais um meio-dia sem minhas palavras e nessa semana que a gente está conversando sobre saúde mental, hoje eu trago um tema extremamente relevante, hormônios e saúde mental. Será que tem relação? Fiquem sabendo que sim, tem muita relação, porque os nossos hormônios nada mais são do que moléculas, mensageiros químicos, produzidos em diversas partes do corpo, em quantidades que variam, e eles vão ter ação de comando sobre as células. Eles vão estimular a produção de determinadas proteínas, determinadas enzimas, tem até hormônios que estimulam a produção de outros hormônios. Esses hormônios podem atuar ali onde eles são produzidos, mas eles podem também viajar pelo corpo e atuar em locais diferentes. E agora eu pensei o quê? Como é que os hormônios têm efeito na nossa saúde mental e no funcionamento do nosso cérebro. Primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês é como que depois dos 25, 30 anos já é definido, nós vamos apresentando queda de diversos hormônios. Nossa, Sibeli, mas tão jovem assim? Sim, o nosso corpo, gente, a natureza, ela é implacável. Quando ela entende que a gente teve o pico ali da nossa fase reprodutora, depois ela faz de tudo para não nos ajudar. Ela não quer saber se estamos vivendo mais ou menos com as tecnologias. É como se fosse uma conta bancária essa questão hormonal. Sempre vão tendo os débitos desde o momento que a gente nasce. Os créditos vão reduzindo ao longo da vida até que essa conta fique no vermelho e essas alterações hormonais me cobrem um preço muito alto. Bom, outra coisa que é bom a gente esclarecer aqui bem hoje é que esses hormônios vão ter esses papéis no nosso cérebro e eu vou conversar sobre diversos desses hormônios. O primeiro, e já é uma publicação já há algum tempo da Sociedade de Psiquiatria, a gente nem pode dar um diagnóstico de uma depressão sem antes olhar os níveis hormonais desse paciente, porque muitas alterações hormonais elas vão simular uma depressão e eu já vou começar de cara com a mais importante, tireoide, talvez a glândula que mais mande no nosso metabolismo e no nosso comportamento. Hipotireoidismo ou não só um hipotireoidismo clínico clássico, mas uma tireoide que não esteja otimizada, sim, ela pode levar a quadros de desânimo e até mesmo de depressão e prostração intensa. E isso pode confundir com o que nós estamos falando muito nessa semana, que é uma alteração da saúde mental correta. Então, sim, nós temos que ter essa tireoide bastante avaliada. Dehidroepiandrosterona, o DEA, é um hormônio que ele é, na verdade, um pró-hormônio, ele consegue ser base de produção para uma série de outros hormônios. E os estudos hoje são bem fiéis ao dizer que pacientes com depressão apresentam baixos níveis de DEA. E a gente já vê uma queda de DEA desde os 25 anos de idade. E existe hoje no nosso dia a dia uma coisa que acaba com a produção de DEA. O anticoncepcional oral. Na verdade, o anticoncepcional oral ele pode trazer para a mulher um distúrbio de saúde mental muito intenso ao diminuir a produção desse dehidroepiandrosterona e principalmente ao diminuir a produção de progesterona. Aí entra o terceiro hormônio. A progesterona é um hormônio que depois dos 30 anos da mulher, ele vai realmente declinando, às vezes até antes, se essa paciente for inflamada, eu vou diminuir a ação da minha progesterona. E a progesterona é um hormônio, gente, que tem efeito GABAminérgico e ela atua o parasimpático, então ela tem poder de nos relaxar. Se eu estou perdendo a progesterona, eu sou uma mulher mais irritada, mais intolerante, mais agressiva. E se eu estou fazendo pulsos de cortisol, vocês lembram do hormônio do estresse? Que ele pulsa quando eu tenho uma sensação de medo, onde eu preciso de correr e fugir ou de atacar. E se você está estressada, você está fazendo pulsos contínuos desse cortisol. É claro que a sua saúde mental também não vai ficar ideal, não vai ter uma saúde mental interessante. Mulheres que caminham para a menopausa vão apresentar queda de estradiol. O estradiol é neuroestimulante. Então, a primeira sensação, ou muito comum na mulher que está caminhando para a menopausa, é uma sensação de angústia, onde tudo no ambiente está bom, mas ela não está bem. Ela não consegue se posicionar. Por que a vida dela está tão boa? Por que o ambiente está tão estável e ela não está bem? Queda de estradiol. A gente acaba aí na testosterona. E, gente, eu estou falando de hormônios e eu não estou deixando bem claro homens e mulheres, porque vocês vão pasmar numa coisa. Nós, mulheres e os homens, produzimos os mesmos hormônios. Ai, Sibeli, eu produzo hormônio de hominho? E o homem produz hormônio de mulherzinha? Produz sim, as quantidades é que alternam e alteram. Então eu falo também que uma deficiência de progesterona no homem, progesterona é um hormônio feminino, progestar, mas o homem também produz em muito pequena quantidade.
mas ela também tem esse efeito gabaminérgico. E se o homem tiver com essa progesterona muito, muito baixa, ele também vai poder apresentar irritabilidade. Uma outra coisa que acontece no homem e que culmina numa alteração e num efeito na saúde mental é quando o homem vai ganhando peso e ele acaba ganhando gordura abdominal. Essa gordura abdominal aumenta a produção de aromatase. A testosterona que o homem produz vai ser mais convertida em estradiol. Estradiol é um hormônio feminino, mas o homem também o tem. Mas se ele tiver em alta quantidade, ele vai ficar estressado, irritado. As mamas começam a crescer e ele acha que está só engordando e é uma alteração de comportamento advinda de uma alteração hormonal. Bom, gente, eu queria isso hoje com vocês, estabelecer como é que os hormônios, a saúde hormonal, o equilíbrio hormonal, que nós já começamos a perder muito cedo, altera de uma forma definitiva e relevante a nossa saúde mental. Então, quando estamos falando de saúde mental e essa semana nós estamos pululando de ideias sobre saúde mental, nós temos que ampliar o nosso leque de possibilidades. Ontem nós vimos o intestino, hoje nós vimos o hormônio, amanhã tem uma live falando de como o coração adoece o próprio cérebro, o cérebro adoece o coração e como é que isso tudo tá linkado. Gostou desse vídeo? Pega no aviãozinho, compartilha com todo mundo, porque eu tô aqui com a maior boa vontade, com a maior vontade de falar um assunto que eu tanto gosto, para fazer uma biblioteca meio que virtual, pra gente conversar temas interessantes, sair um pouco daquela mesmice de pensar dentro da caixa, ampliar os nossos horizontes à luz do conhecimento atual e das descobertas científicas. Um beijo grande, hoje uma linda quarta-feira fria, dia 4 de agosto de 2021 e a gente segue firme, porque a gente precisa. Força, foco e fé, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Obrigada.